Bíblia, ela vai nos falar acerca de um pagamento. Pagamento do pecado, né? O salário do pecado é a morte. Escute bem. A semana passada estavam ocorrendo a montagem das estruturas onde seriam instaladas as agremiações, não é? Todos os polos. E as pessoas, as famílias em si, muitas estavam se organizando também para estarem neste evento que aguarda-se durante o ano todo, se bem que alguns estados esse evento ocorre quase o ano inteiro. E vimos também a negligência por parte de algumas comunidades cristãs que, após esse evento, faz como se fosse um período de penitência, não é? Onde as pessoas agora já usufruíram de tudo que queriam, fizeram tudo o que queriam fazer, e agora chega um período da semana, chamada Semana Santa, onde as pessoas se resguardam para um dia específico, onde não pode comer carne, onde não pode chamar palavrões, onde não pode... Viram santos, colocam duas asinhas e viram santos, como fala o nosso pastor Júnior Técio. E nós sabemos que isso aí, infelizmente, é um tipo de segmento que é falso, é um fariseu, né? São pessoas que demonstram a santidade, mas que na realidade não expressam aquilo que dizem ser. Escute bem, nós fizemos aqui um breve esboço e destacamos aqui alguns tópicos e subtópicos, nós até íamos falar isso com a nossa irmã Gil, e dentro desses tópicos e subtópicos, alguns destaques, como por exemplo o impacto cultural e a preservação das tradições. Escute bem, nós sabemos que este evento, ele deixa um rastro de morte, um rastro de destruição, pessoas que são afetadas moralmente, socialmente também, mas é dever nós como cristãos verdadeiros, de estarmos orando nesses momentos. Fizemos a nossa parte. A igreja estava aberta esses dias, mas, pasmem, poucos quiseram adentrar nela para poder buscar o Senhor Jesus. Em partida, você, do lado exterior, você vê uma multidão, uma massa de pessoas correndo atrás de um som levado por batidas de tambores, gritos, bebidas e tudo isso. Agora, nós entendemos que culturalmente essas tradições, elas vêm sendo preservadas e vêm sendo a cada dia mais, vem sendo aprimorada. Por exemplo, saiu uma notícia na revista Veja, se não me foge a memória, de uma escola lá para o lado do Rio de Janeiro, com um globo terra. Não sei se os irmãos viram essa reportagem, se viu alguma pessoa aí se manifesta aqui na live no YouTube ou no Face. E em cima do globo, isso foi na Avenida do Sapucaí, lá para o lado do Rio de Janeiro, em cima do globo terra, colocou uma pessoa simbolizando Lúcifer, Satanás. Foi aqui na Isto É, o nosso irmão tradutor está dizendo aqui. Escute bem, e embaixo tinha um bocado de demônios, pessoas que estavam ali, trajadas de vermelho, simbolizando que a terra estava sendo tomada por Satanás. Escute que coisa terrível. Por quê? Primeiro que esta festa, ela traz um impacto cultural negativo. Não traz nada de positivo.
Até porque os governos, eles adotam essa preservação dessa tradição, mesmo sabendo que depois terá que haver investimentos na área da saúde, pessoas que são infectadas com doenças. Já saiu também aí um outro tipo também de reportagem mostrando uma métrica de pessoas que foram infectadas aqui no Recife, em Pernambuco e em muitos outros lugares. Agora a pergunta que fica no ar é a seguinte: que benefício traz esta festa para a humanidade? Que benefício traz esta festa para você que deixou a igreja, saiu, andou por aí pelo canto, né, curtindo, quem sabe até fantasiado com a máscara, para que ninguém lhe reconheça, e você hoje estar aí agora chorando, na rua da amargura, querendo agora que Deus lhe socorra. E Deus vai lhe socorrer porque Ele é misericordioso. Agora escute-me bem. Esse primeiro tópico, que fala sobre o impacto cultural e a preservação das tradições, isso era algo que já vinha desde o tempo barroco, desde os tempos antigos, onde reis passavam-se por plebeu e plebeus passavam-se por reis, trocavam suas fantasias, mostravam uma máscara sorridente, mas que por detrás havia uma pessoa ali sofrendo, angustiada, entristecida. Então, isso não traz nenhum impacto positivo, muito pelo contrário. Isso vai nos trazer consequências, e consequências de desperdício, consequências ambientais. Primeiro que, quando você fala nesse tópico de desperdício, quando falamos de consequências ambientais, estamos falando também no excesso, aonde você encontra, primeiramente no ambiente, ficam garrafas, latinhas jogadas no chão, lixo jogado, isso aqui não é um jornal, mas isso aqui é um trabalho de conscientização. Você anda agora e você vai ter que ver que o governo vai ter que investir em massa para poder fazer a limpeza de praias, de rios, canaletas, vielas, sim ou não? Não é verdade? E você vai ver ali, irmãos, coisas terríveis jogadas ali no chão. Você vai andando nas ruas e você encontra, permita-me eu falar isso aqui abertamente, preservativos jogados ao ar livre. E isso foi distribuído. Eu falei aqui a semana passada com a nossa irmã Gil, e Gil até frisou isso. A nossa irmã Gil Técio, ela frisou esse lado. Ela disse que em nenhuma outra festa se vê doando preservativos, mas no período carnavalesco você vê. Você encontra pessoas recebendo preservativos, dando total liberdade sexual para que as pessoas possam fazer sexo como se fossem animais irracionais. Porque um animal irracional, ele faz em qualquer canto, você vê, você encontra cães, animais, não é? Nas ruas, nas vielas, e se você for mostrar isso aí agora e colocar tudo isso no panorama, nós vamos encontrar respaldo bíblico para isso. Vamos abrir agora aqui a nossa Bíblia, no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 2, e no versículo 15, talvez esse programa realmente é um programa, talvez não, é um programa que divide crítica, tá certo? É um programa que desperta a consciência, mas é um programa que vai mexer realmente com você, para que você realmente pense. Escute aí, capítulo 2, versículo número 15, a Bíblia, ela vai nos dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 15, livro do Gênesis: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Ou seja, na tradução, uma tradução mais, digamos, que seja de mais compreensão, como a NVI, vai dizer que cuidem da terra e cultivem-na, ou seja, tornem-se bons administradores dela. Deus,
Ele nos deu a terra para que nós possamos cultivar, para que possamos cuidar da terra. Então, o excesso de lixo nas ruas, quando você coloca um golezinho de cerveja para que o filho de menor idade tome aquele golezinho, esse menino vai tornar-se futuramente uma pessoa dependente do álcool. Quando uma pessoa pega e leva um filho para poder estar andando em lugares profanos, esse menino vai crescer e vai tornar-se um menino adúltero, prostituto. Então por quê? Porque nós, pais, somos reflexo para os nossos filhos. E Deus nos deu a família, que não é nossa. A família, ela é, sabe o quê? A família, ela é um projeto de Deus. É isso que a família é. Ela é uma instituição divina. E ela, como instituição divina, ela não pode ser agredida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então observe que no capítulo 2, do versículo 15, Deus vai dar uma ordem para que possamos cultivar da terra, para que possamos administrar esta terra. O impacto nos ecossistemas locais também é outra coisa que, se você for contemplar, você vai ver que o ecossistema também ele é atingido nessas épocas. Você vai ver rios sendo contaminados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você encontra nas praias situações terríveis, pessoas que, devido à aglomeração ser tão grande, não encontram banheiros químicos, aí vão fazer suas necessidades fisiológicas aonde? Na praia. Ataques violentos, pessoas que são violentadas, e a mídia não mostra isto. Pessoas que são violentadas nessa época. E isso eu estou falando aqui sobre os impactos pós-carnavalesco. Impactos negativos pós-carnavalesco. Então tudo isso aí, se você for colocar na balança, quem é que perde com isto? É a sociedade. O subtópico 2 desse tópico, que fala sobre o desperdício das consequências ambientais, eu frisei aqui sobre o impacto nos ecossistemas, que devemos ter um cuidado também, e isso é bíblico. Abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, que está na seção dos livros poéticos, que vem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro dos Salmos é o segundo livro nessa seção dos livros poéticos. Abra a Bíblia e veja Salmos 146 e o verso de número 6. Salmos 146 e o verso de número 6. Você vai encontrar Deus falando de uma forma muito linda conosco, queridos. Olha aí o que é que diz no Salmo 146 e o verso 6. Vamos lá. Essa Bíblia aqui é muito pequena a letra dela e eu não encontro. Vamos lá. Glória a Deus. Encontrei aqui. Olha o que é que diz. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, que guarda a verdade para sempre. Essa é uma parte que fala sobre a terra, fala sobre o mar. Mas eu queria voltar um pouquinho mais, vamos anteceder um pouquinho mais. Vamos começar aqui esse Salmo 146, que é um salmo curto, e vamos fazer essa leitura até o verso 6. Diz: louvai ao Senhor, louva ao Senhor a minha alma. Olha aí. Enquanto eu viver, louvarei ao Senhor, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Não ponhais vossa confiança em príncipes, nem no filho do homem, em que não há socorro. Seu fôlego vai embora, ele retorna para a sua terra, naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. Isso fala da falabilidade humana, não é?
da limitação do homem. O homem é limitado, ele aparece e logo desaparece como a fumaça. Vamos lançar aqui ao verso 5. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu socorro, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Verso 6 vai dizer que fez o céu e a terra e tudo quanto nele há, que guarda a verdade para sempre. Que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar e tudo quanto nele existir, ele é fiel para sempre. Então, quando ocorre esses eventos que ferem a criação de Deus, é como se estivesse ferindo o próprio Deus. Quem entende isso aqui, glória a Deus. É como se estivesse ferindo o próprio Deus. Então falamos sobre os desperdícios e as consequências ambientais, o excesso de lixo nas ruas, o impacto no ecossistema, mas também vem um outro problema muito pior ainda, irmãos. Vem um outro problema ainda muito pior que este período pós-carnavalesco deixa para a sociedade, que é os problemas na área da saúde. Eita Jesus! Ontem eu estava indo ali para a Santa Ceia, lá em Dom Helder, e à nossa frente tinha um carro parado, um veículo parado, no meio da rua, e nós começávamos a buzinar porque queríamos chegar logo na Santa Ceia, estávamos já atrasados porque tínhamos saído do Círculo de Oração Avivada, na Cruz Cabugá, e aquele carro ali parado o tempo todo, as pessoas saindo do carro, e saiu uma jovem vestida de fantasia e com um gesso que pegava dos pés até a altura da sua coxa. E ela saiu carregada do carro por familiares. Isto é somente, sabe, uma ponta de um iceberg. Porque certamente esse problema na área da saúde vai muito mais além do que isto. É um problema abstrato. Certamente vai sair por esses dias algumas pesquisas, algumas métricas que vão falar sobre alguns acontecimentos que ocorreram nesses dias. Por exemplo, homicídios que não aparecem. Tudo está bem, só vê pessoas sorrindo, só vê pessoas pulando, mas você vai ver aí depois a lista de homicídios em alta. Infidelidade conjugais, traições, problemas que são injetados por seringas ou por relações sexuais, problemas que também são transmitidos através de toques, pessoas que têm doenças infecciosas, que ao tocar no outro já passa, sem contar problemas pulmonares e muitos outros males, irmãos. Então, o aumento de doenças transmitidas por vírus dá um pique terrível nessas épocas, sim ou não? Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu estou te mostrando aqui dentro da palavra de Deus, estou te mostrando aqui as consequências que traz esse período pós-carnavalesco e estou te mostrando na Bíblia também os fatos de Deus orientando a sua família, já que estamos falando desse mês de família, famílias fortalecidas para vencer crises. Deus está mostrando à tua família como é que você tem que estar diante da sua presença aqui no programa do Consciência Cristã, um programa de conscientização. Escute bem, abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios vem logo após o livro da carta aos Romanos. Vem logo após a carta aos Romanos, a segunda carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos irmãos que estavam em Coríntios. Lembrando os irmãos que Coríntios é uma cidade rica, uma cidade portuária, onde a economia local girava-se em torno da fabricação de tendas.
E Paulo, ele era um homem muito culto, era um homem inteligentíssimo, né? E quando houve aí o edito ali de César ali para que todos saíssem ali de Roma, ele ficou ali com o casal Áquila, não é? E Priscila. Muito bem, escute aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 vai dizer: cuide bem do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vamos lá, irmãos. Será que nesse período as pessoas que ali estavam cuidando bem do corpo? Pessoas que desmaiaram ali no meio daquela folia, todo no meio daquela multidão, por desidratação, por falta de líquido. Pessoas que passaram noites acordados, tomando medicamentos para ficarem ativos. Pessoas que ainda nem retornaram para suas casas, fazendo com que o seu corpo seja torturado pelo tempo. Pessoas que estão dias sem comer, dias sem dormir. Pessoas que emprestam o seu corpo para que o próprio inimigo satisfaça dele. Estamos falando aqui sobre o aumento de doenças transmissíveis por vírus. Dentro desse subtópico aqui falando também sobre os problemas de saúde e sem contar com a saúde mental. Casamentos, mulheres que ficaram grávidas. É isso mesmo. Gravidez e o marido é o carnaval. Não sabe quem foi que engravidou. E aí vai recorrer a quê? Vai recorrer, sabe a quê? Ao aborto. Pessoas que fizeram sexo de forma desordenada vão se ver agora grávidas e vão recorrer agora para instituições que acobertam pessoas para extrair um ser vivo. Isto é um ato de irresponsabilidade. Me desculpe se estou sendo um pouco duro sobre essa questão, mas estamos falando da palavra, e a palavra realmente ela é um espelho, ela mostra-nos verdadeiramente como estamos. Pessoas que não cuidaram do seu corpo. O segundo subtópico, falando ainda sobre o problema da saúde, eu destaquei aqui o excesso alimentares e suas consequências. Aleluia! Glória a Deus! Pessoas que beberam de forma desordenada tiveram, sabe o quê? Infartes. Se você for nas emergências fazer um levantamento de pessoas que entraram nas emergências hospitalares com problemas cardíacos, de arritmia cardíaca, por dias de estarem acordados, por excesso de bebidas alcoólicas ou outro tipo de entorpecente ilícito que deve ter injetado no corpo sem saber e agora estar aí, não é? Em coma, deixando a família apreensiva, deixando todos agora sem dormir, família chorando, esposa chorando, pessoas que estão agora vivendo uma vida. Antes do carnaval era só alegria, e agora é choro, é lágrima, é tristeza, é dor. Então, tantas coisas estou falando aqui. Veja quantos males traz essa festa. Segundo subtópico aqui, é este tópico que realmente, bate muito. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. E o versículo número 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Glória a Deus. Escute o que diz a palavra. Portanto, quer que vocês comam, quer que bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A pergunta que eu deixo no ar é a seguinte:
onde Deus estava sendo glorificado nesta festa? Onde Deus estava sendo glorificado nessa festa? Em canto nenhum. Olha, Deus, até por um tempo, um momento, Ele usa quem Ele quer usar. Os irmãos viram aí um comentário que está fluindo aí nas redes sociais, de duas personalidades aí do mundo secular, uma cantora muito conhecida e uma outra cantora também muito conhecida, e uma pediu uma palavrinha para dar e a outra disse, tudo bem, fale. Aí uma delas disse, olha, Jesus está voltando entre 5 ou 10 anos, os irmãos já viram, já isso aí já não tem mais nem graça. Mas a questão não é o tempo que ela falou, porque nós sabemos que a Bíblia nos diz que não há tempo nem épocas, não cabe ao homem saber em tempos nem épocas, em que o Filho do Homem há de vir. Então, não cabe-nos saber nem tempos e nem épocas. Agora, uma coisa é certa, que você venha macetear, venha abrir a maçaneta, fechar a maçaneta, como você quiser, mas o arrebatamento da igreja vai acontecer, querendo o homem ou não. Querendo o homem ou não. A Bíblia nos diz que não nos compete saber nem tempos, nem épocas em que o Filho do Homem há de vir buscar a sua igreja, mas o arrebatamento da igreja vai acontecer, pode acontecer até agora. Neste momento, você dirigindo, você trabalhando, a senhora que está aí no seu lar, na sua casa, você que está aí na cozinha tomando um cafezinho, o arrebatamento pode acontecer até agora. A questão é a seguinte: como nós estamos nos preparando para receber o nosso Senhor Jesus? Então, a palavra que ela ali falou foi certamente um alerta de Deus. E não somente houve aquele momento, houve outros momentos também, que muitos outros, no meio ali da folia, pararam e falaram. Não falaram porque eles queriam, não, é porque Deus ele está alertando o mundo. Porque o homem não é bom, bom é Deus. O próprio Deus sempre falou isso em sua palavra. Quando os discípulos chegaram para ele e disseram, Senhor, tu és tão bom. Ele disse, opa, eu não sou bom não, bom é meu Pai. Então ele fala, ele pega as pedras, se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Se você concorda, amém, se você não concorda, amém também, mas eu creio que Deus ele ainda usa, ele usa até uma burra para falar. Ele usa até uma burra para falar. Então nós temos que ter uma mente aberta, irmãos. Abra a sua mente, abra a sua visão espiritual. Jesus está falando de várias formas. Ele está voltando para buscar a sua igreja na terra, para buscar os seus remidos. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante. Isto é fato. E eu quero fechar aqui esta nossa conclusão acerca do esclarecimento desse período pós-carnavalesco. Falamos aqui nos tópicos sobre o desperdício e as suas consequências ambientais, abordamos sobre o excesso de lixo nas ruas, sobre o impacto ecossistemas locais, falamos sobre o aumento de doenças transmissíveis por vírus, falamos sobre o excesso alimentares e consequências de bebidas alcoólicas e tantas outras coisas. Falamos sobre o impacto negativo na economia também. Foi um outro fato muito importante, um impacto negativo na economia local. Olha, em nenhuma outra festa se recebe tão pouca gente no estado como nessa festa de carnaval. Você observe que nas outras festas, a festa junina, vem muita gente, não é? As outras festas, vem muita gente, festa de Natal, Réveillon, mas quando é carnaval, poucas pessoas querem se aventurar para estar no meio de pessoas que, infelizmente, agem como se fossem insanes, pessoas insanes. Essa é a palavra. Então,
não traz nenhum benefício. Sem contar que logo após essa festa, o número de desemprego também aumenta. Aumenta tudo. Os desempregos vão aumentar porque pessoas que estavam nessa festa ainda nem voltaram para trabalhar. E esse finalzinho de semana nem vai chegar no trabalho. E depois chega com um borrachudo, né? A gente fala com um atestado, inventando tantas coisas. Meus queridos, a Bíblia nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Não buscar folia, né, eventos, essas coisas. Busque a Deus. E eu encerro aqui. Ainda tenho aqui 2 fatores muito importantes para falar, mas a hora já não nos permite mais, tá bom? E vou deixar aqui para falarmos num próximo momento mais propício. Quem sabe até recapitular esse assunto, que é muito bom, com a nossa irmã Giltesse, que ela é muito boa nisso aí também. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Que Deus nos ajude, que o Senhor continue nos norteando, nos abençoando. Nós sabemos que quando estamos com a nossa vida diante de Deus, e quando o sangue carmesim está nos umbrais da nossa casa, o mal não chegará na nossa família. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio em nome de Jesus. Estamos aí te aguardando amanhã, quinta-feira, tá bom? No nosso culto de Santa Ceia, ali no cenáculo da Cruz Cabugar, número 193, aonde o coração bate mais forte. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor continue nos ajudando para a glória do seu nome. Oremos, querido e amado Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer por este momento tão propício, momento em que o Senhor nos deu da sua graça, para que possamos estar falando com tanta ousadia acerca deste assunto que tanto mexe com as famílias. Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, que o Senhor continue guardando cada casa, cada família, que o Senhor seja com teu povo, Senhor, nos ajudando e nos abençoando para a glória do teu nome. Pois em teu nome nós te pedimos e assim também já te agradecemos em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam derramadas hoje para todo sempre. E a igreja diz amém. Amém e amém. Daqui a pouquinho, cruzada em Cavaleiro, na praça. Esqueci o nome da praça, mas é em Cavaleiro. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um abraço em nome de Jesus. A sua Novas de Paz apresentou o programa Consciência Cristã. Obrigado por sua companhia. Esperamos ter contribuído para o seu crescimento cristão. Que Deus muito te abençoe. Cruzada de encerramento do Congresso de Jovens da Assembleia de Deus Novas de Paz. É hoje. Dia 14 de fevereiro. Grande encerramento do 24º Congresso de Jovens. Será no bairro de Cavaleiro, na Praça Murilo Braga, a partir das 19 horas. Atenção, povo de Deus. É isso mesmo. É hoje. Na Praça Murilo Braga, ao lado da estação de metrô em Cavaleiro. Venha buscar o seu milagre e saia de posse da sua vitória. Serão momentos de muita inspiração e louvor a Deus. Presença dos cantores Esteves Jacinto. Valeu a pena esperar. Pastor Jamerson Monteiro. A luta valeu. Suzana Silva.